muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem. E hoje a gente vai falar sobre a intolerância à lactose. Viver com esse problema deve ser bastante complicado, né? Imagina ter que abrir mão de tanta coisa gostosa. Será que é fácil? Gostosa, estar num lugar maravilhoso como esse, vendo uma vitrine tão sortida como essa, é até injusto comigo, viu? Quem gosta de doce e chocolate sabe bem do que eu tô falando. E aí você vê essa vitrine com bolo de churro, pastel São Francisco, pastel de Belém, brownie, chocolates e mais chocolates. Tenho certeza que você fica até com água na boca também. Você imagina, por exemplo, esse mousse de chocolate belga. Daí deu vontade de vir aqui também, né? E essa palha italiana, você com certeza gostaria de estar aqui no meu lugar e provar. Agora, todas essas delícias que você está vendo aqui, e em outros pratos, até mesmo salgados, contém um ingrediente que, assim como eu e milhões de outras pessoas, não podem ingerir e nem chegar perto. É a lactose. Coitadinha da nossa repórter, gente. A nossa repórter Meire, ela foi bastante corajosa. Ela fez essa matéria e não pôde beliscar nadinha, porque ela também sofre desse mal, que, aliás, é mais comum do que a gente pensa. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje a médica Catiane Brandão. Bem-vinda ao nosso Viver Bem, Catiane. Uma satisfação recebê-la aqui para falar de um tema tão comum hoje entre a população, né? É verdade, bom dia. Então, Catiane, a gente acaba percebendo ali pelo depoimento da Meire, que na verdade foi uma brincadeira com o nosso telespectador. Brincadeira de certa forma, porque a nossa repórter também tem a intolerância à lactose, que o mais difícil é olhar para aquilo tudo e não poder beliscar nada, né? É verdade, o problema da intolerância à lactose ele é muito comum hoje. É isso mesmo. Doutora, então, já que a senhora falou sobre de ser um problema bastante comum, temos alguns índices que demonstram, né, que a presença da intolerância à lactose, que o diagnóstico tem aumentado entre as pessoas. Esse número realmente é alto. Isso cresceu de uns dias para cá? Sim, os números chegam a 75% na população mundial. Existem algumas raças, por exemplo, a raça branca, né, que eles têm uma tolerância maior à lactose, mas a maioria da população chega a 75% de prevalência. E existe essa questão de como eu vou saber? Eu tenho a intolerância à lactose ou eu posso, de repente, ter uma alergia à lactose? Então, é muito importante a gente diferenciar essa questão de intolerância e alergia, que na verdade a intolerância ela só existe à lactose, a alergia é a proteína do leite. Então, pessoas têm a alergia ao leite, mas é a proteína. E a lactose é o açúcar do leite, então as pessoas têm a intolerância. A intolerância é um mecanismo enzimático, ou seja, existe a deficiência da enzima lactase. E no caso da alergia à proteína do leite, é uma alergia que é mediada pelo sistema imunológico. No caso, existe a formação de anticorpos, né, do tipo IgE, IgM, que essas pessoas vão desenvolver sintomas tão imediatos ou até sintomas tardios, no caso da hipersensibilidade tardia. Então, daqui a pouco a gente fala então um pouco sobre essa questão dos sintomas, né? Que eu tenho certeza que todo mundo fica um pouco confuso. Eu tenho ou não tenho a intolerância à lactose? Porque agora, doutora, nós vamos ver o caso da Edna, que descobriu ser intolerante à lactose há pouco tempo. Será que ela consegue viver bem depois de mudar a alimentação? Meu nome é Edna. Tenho 40 anos. Oficialmente, eu sou intolerante à lactose há 3 anos. Mas a minha história vem desde que eu nasci. Fui um bebê que não tomou leite. Simplesmente disseram para minha mãe que eu não podia tomar leite. Então, ela me criou fazendo mingauzinho de pó de arroz com água. E eu não consumi leite até uns 10 anos. 10, 11 anos, eu voltei a consumir leite. Só que assim, em pouca quantidade e nunca fui muito amiga dele, né?
Devido a uma medicação que eu tomo, que ela interfere no funcionamento do fígado, que é um dos fatores que contribui para a intolerância da lactose, essa coisa cresceu. No começo, quando eu fiz o exame, deu positivo lá e a gente descobriu que eu era intolerante, foi complicado porque você não tem informação do que você pode comer e do que não. Então, a primeira grande dúvida era o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Eu tive muita dificuldade de me adaptar, porque eu adoro doce, né? E tem muitas coisas que você não encontra no mercado. A maior dificuldade, na verdade, que eu tive foi o chocolate. Gosto demais de chocolate, de tudo que vai chocolate, né? Eu acho que a pior parte é festa de aniversário. Não é só os doces. Porque eu também não posso comer a coxinha, eu também não posso comer a empadinha. A empadinha vai manteiga, a coxinha vai manteiga, vai leite. Tem um monte de salgados também que eu não posso comer. Bom, para quem está descobrindo a intolerância à lactose, não dá para se assustar. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Depois que você descobre até onde você pode ir, que o mais complicado é descobrir o que você pode e o que você não pode comer, né? Depois que você descobre o que você pode e o que você não pode, você aprende a substituir e você tem uma vida normal. Tudo que você quiser fazer, você tem como substituir. Na verdade, é bem engraçado, né, doutora, esse momento da descoberta da intolerância, aprender a conviver com ela, mas como a nossa própria entrevistada, a nossa própria personagem falou, não precisamos nos assustar, né? É algo que a gente vai aprender a lidar e vai aprender a contornar de alguma forma. Sim, com certeza. A intolerância à lactose, ela é perfeitamente fácil de contornar, apesar de que vai ter que se restringir de vários alimentos, com certeza. Eu queria também comentar sobre os tipos de intolerância à lactose, né? Porque existe uma deficiência congênita, quando a criança ela já nasce sem a enzima. Existe a deficiência secundária, que é quando o indivíduo ele tem, por exemplo, um problema abdominal, uma diarreia, uma doença inflamatória crônica, e ele passa a se tornar intolerante a essa lactose, porque as bactérias que produzem essa enzima, elas acabam morrendo, mas é uma deficiência que ela é transitória, depois ela retorna, e a deficiência a primária, que é a mais comum, que é a diminuição da persistência dessa enzima no nosso intestino com o passar da idade. Então, de certa forma, todos os indivíduos, eles vão se tornar intolerantes. Porém, nem todos vão manifestar sintomas. Então, quer dizer que de repente, eu posso crescer tomando leite na infância, na adolescência, e na vida adulta, de repente, o organismo já pode não aceitar muito bem a lactose. Com certeza, por conta dessa diminuição que é esperada geneticamente. Todos nós, seres humanos, né, temos essa diminuição com o passar dos anos. Olha, eu vou pedir, doutora, que a gente continue nosso bate-papo daqui a pouquinho, trazendo mais informações para o nosso telespectador sobre essa intolerância, porque agora nós iremos para o intervalo bem rápido. Daqui a pouquinho você aí de casa vai ficar sabendo mais detalhes sobre os métodos de tratar, né? Se existe realmente um tratamento ou se é essa questão de contornar o problema e como identificar, sou intolerante ou não à lactose. Então saia daí que nós voltamos já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem. Hoje falando sobre intolerância à lactose, um mal bastante comum. Segundo pesquisas, pelo menos 70% da população brasileira tem intolerância à lactose, gente. Um tema que vem se tornando cada vez mais comum, cada vez mais em alta a discussão sobre essa intolerância. Nós estamos conversando com a doutora Catiane, que vai falar agora um pouco sobre os sintomas, né, doutora? 70% da população tem. Será que todo mundo sabe? Será que todo mundo conseguiu identificar se tem ou não a intolerância?
Então, os sintomas da intolerância à lactose, eles costumam ser sintomas abdominais, tipo dor abdominal, geralmente periumbilical ou no quadrante inferior do abdômen. Também as pessoas podem ter algum grau de diarreia, essas fezes elas podem ser volumosas, aquosas, até espumosas. E também podem existir alguns outros sintomas sistêmicos que podem, às vezes, confundir com a alergia à proteína do leite, que seria dores de cabeça, dores articulares, cansaço físico, mas são sintomas que depois a gente precisa diferenciar entre a alergia e a intolerância. Normalmente a intolerância, a queixa da pessoa que tem esse problema, ela é imediata, né? Consumiu o leite, bate aquela dor de barriga, aquele mal-estar. Justamente, a dor na barriga, o inchaço, né, da barriga, que as pessoas costumam dizer que está com a barriga inchada, e também o aumento da flatulência, que são aqueles gases indesejados que a maioria das pessoas, quando tem a intolerância, também reclamam bastante. A gente percebe os sintomas, tem aquela suspeita, mas e o diagnóstico preciso? Tem uma intolerância, como ele é feito junto ao médico? O diagnóstico, existem 3 formas de diagnóstico. Um deles é invasivo, que é através da biópsia do intestino. Existe também o teste de tolerância à lactose, que é de uma forma que você toma um preparado de lactose e nesse preparado você vai manifestar depois o índice glicêmico, né, que ele vai fazer uma dosagem no laboratório e vai identificar se você realmente é tolerante ou não. E também tem o teste de hidrogênio expirado, que é um teste respiratório, onde a gente consegue também fazer esse diagnóstico. Mas hoje em dia, a forma mais comum é a exclusão, né? No caso da dieta, você vai suspender aqueles alimentos e vai observar se a pessoa vai ficar livre dos sintomas. Nesse caso, ela ficando livre dos sintomas, provavelmente ela tem a intolerância à lactose. E tudo isso, doutora, eu vou procurar qual especialista? A senhora, por exemplo, está se especializando em nutrologia. Toda dúvida, que tipo de médico eu tenho que procurar para saber se eu tenho a intolerância, para fazer esse diagnóstico preciso? O tema do leite é muito comum, então qualquer médico ele pode fazer esse diagnóstico, não precisa ser um especialista. Mas é mais comum da área da nutrologia, também os alergologistas, os pediatras, né, costumam ter um conhecimento bem mais apropriado sobre o tema. Muito legal, né? Se nós temos todo esse aparato de especialistas para falar sobre esse tema, para identificá-lo, identifiquei, eu vou apenas deixar de consumir esses alimentos ou existe algum tipo de tratamento medicamentoso, por exemplo, para combater essa intolerância? O tratamento, na verdade, o consumo de alimentos que não tenham a lactose, né? Existem já hoje produtos lácteos, né, que são produzidos sem lactose. Também existem uns comprimidos que você toma a enzima lactase, já que é uma deficiência enzimática. Então, você pode adquirir esses comprimidos e tomar antes do consumo do leite. E, no caso, ou você realmente ficar aprender a lidar com aquilo, aprender a lidar buscar outras formas de fazer receitas, né? E também eu acho muito importante destacar que o leite animal é o que tem lactose, né? Então, o leite vegetal, ele não tem lactose e ele pode ser consumido normalmente. Por exemplo, o leite de quinoa é um exemplo de um tipo de leite que não tem lactose. Vou agradecer a sua participação, doutora, pela visita aqui ao nosso Viver Bem para trazer esclarecimentos tão importantes sobre essa intolerância à lactose. E o nosso espaço fica aberto para um próximo retorno aqui à nossa casa. Muito obrigada. Então, o assunto é bastante amplo, né? Eu tenho certeza que você aí de casa já está aprendendo a lidar com a intolerância à lactose. Então, mas se estamos aprendendo a lidar, temos que saber um pouco mais sobre a alimentação. Por isso, recebemos hoje a Tayane Martins, nutricionista, ela que está retornando ao nosso Viver Bem, né? Para ensinar um pouco o pessoal de casa como lidar com a sua alimentação. Hoje, sobre a intolerância. Há pouco, Tayane, nós estávamos conversando com a doutora que comentou a lactose, ela está presente somente no leite de origem animal. Leite de vaca e os demais leites de origem animal, leite de cabra, por exemplo, esses que têm a presença da lactose. Isso, a lactose está presente no leite dos mamíferos, né, dos animais, e a gente tem diversos outros leites que a gente pode substituir no mercado para quem tem esse tipo de intolerância. Essa substituição, ela é necessária? Existe uma falta de algum tipo de nutriente se eu deixo de consumir o leite de vaca? Ela é necessária, uma vez que a pessoa está com sintomas agudos ali, e a única forma inicial ali de você tratar é excluindo os alimentos fonte de lactose, né? Tem sim, as pessoas que têm essa intolerância à lactose, elas se preocupam muito com com a ingestão do cálcio, né? Se vai estar deficiente ou não. Mas a gente tem diversos outros alimentos também
que contém cálcio na sua composição, que a gente pode estar deixando essa pessoa não tendo essa deficiência de cálcio no organismo. E essa dificuldade de identificar os alimentos, a presença da lactose, recentemente tivemos uma novidade, uma alteração na lei. A lei foi sancionada recentemente, né? A lei número 13.305, de 4 de julho de 2016, que determina que, além de informar se o produto contém ou não a lactose, o rótulo também deverá informar o teor de lactose, caso o teor original tenha sido alterado. Isso facilitou para muita gente, né, Tayane? Facilita, porque uma vez que a pessoa tem a intolerância, tem os sintomas, ela pode, no supermercado, quando for comprar algum tipo de produto, verificar o rótulo, ver essa quantidade de lactose e fazer a opção ou não de ingerir ou não esse alimento, né? Mas daqui a pouquinho a gente continua, então, falando um pouco mais sobre a intolerância à lactose, descobrindo as formas de substituir o alimento, né, para ter essa questão do cálcio presente na dieta. Daqui a pouquinho a gente volta falando, então, um pouco mais sobre essa intolerância à lactose. Então, você aí de casa, não saia daí, daqui a pouquinho você vai aprender mais, então, sobre como substituir os alimentos, como lidar com essa dificuldade tão comum na vida das pessoas. O intervalo é bem rápido. Já estamos de volta com o Viver Bem, programa da SIC TV, para a gente conversar um pouco sobre a vida saudável, prática de atividades físicas, alimentação equilibrada e hoje com o tema intolerância à lactose. A gente segue a conversa com a Tayane Martins, ela que é nutricionista, já esteve no nosso programa trazendo um bate-papo enriquecedor, né? E hoje falando sobre essa questão da intolerância. Eu fiquei curiosa, Tayane. Temos aqui duas opções de leite, né? Um achocolatado, né? Que é aquele leite já pronto. E um outro leite aqui também com as informações do zero lactose. É um leite de mentira? Ou é um leite que foi, de certa forma, transformado na indústria para retirar essa lactose e permitir, assim, o consumo para os intolerantes? Então, a indústria ela não retira a lactose do produto ali, do leite. Ela acrescenta, na verdade, a enzima lactase para fazer a degradação da lactose. Aí, assim, a pessoa que tem intolerância, ela não vai precisar fazer esse metabolismo da lactose no organismo, porque já vai estar acrescentada a enzima, né? E esse daqui é o leite de soja, é um leite vegetal que ele naturalmente não contém lactose. Esse já não tem a lactose, isso, porque é um leite vegetal, e esse é um leite comum que foi transformado em um leite zero lactose. Isso. Então, é uma forma de mostrar que não é necessário abolir o leite totalmente da dieta. Se eu gosto do consumo do leite, do achocolatado, por exemplo, eu continuo com o consumo através dessas opções do mercado, isso, né? E são recomendadas para as crianças, inclusive, que já têm essa intolerância. As crianças que têm intolerância, elas podem tomar a versão com zero lactose. Certo, mas de repente eu não tenho tanto aptidão, não gosto tanto assim do leite, não faz tanta falta na minha dieta, mas faz a falta de um dos componentes, que é o cálcio, né? É importante para um equilíbrio do nosso corpo, da nossa saúde, o consumo do cálcio. Eu não gosto do leite, eu vou consumir o quê? Vegetais, verde escuro, frutas e verduras que contêm o cálcio na sua composição. A pessoa que tem a intolerância, que fica com medo de ter a deficiência de cálcio por não tomar mais os leites e seus derivados, elas têm que aumentar o consumo dos vegetais, das frutas, dos alimentos que contêm cálcio para poder suprir essa demanda, né? Então, brócolis, espinafre, rúcula, alface, todos os vegetais verde escuro, eles são riquíssimos em cálcio. Tem também as oleaginosas, o tofu, que é bastante rico em cálcio, que a pessoa pode estar fazendo a ingestão desse alimento. Tentar, de certa forma, associar ao verde para tentar buscar essa questão do cálcio. Nas saladas também. Com certeza. Todo tipo de salada verde vai ter a presença do cálcio? Tem a presença de uma quantidade de cálcio na composição. Uns tem mais, outros tem menos. O interessante é ter essa variabilidade dos alimentos para você estar ingerindo todos os nutrientes que você precisa.
As frutas também podem ser uma boa opção nessa inserção do cálcio na dieta, retirando a lactose? Os vegetais verde escuro, eles são mais ricos. As frutas, algumas vão conter uma quantidade menor, mas elas são interessantes do ponto de vista das fibras, para melhorar a microbiota intestinal ali, para diminuir sintomas como a distensão abdominal, a flatulência, que ajuda bastante melhorando a flora intestinal também. Mas difícil é conseguir colocar na dieta de uma criança o nosso querido brócolis, né, Tayane? Então, por isso que a fruta já pode auxiliar nesse processo. Ela vai auxiliando também. E as mães hoje buscam bastante promover, assim, criar ideias, né, de receitas diferenciadas. Hoje já é possível você fazer um bolo confeitado sem essa lactose, né? Sim, a gente pode estar substituindo o leite, que é o principal alimento que contém a lactose, por outros tipos de leite. Leite de coco, leite de amêndoas que você pode estar fazendo em casa, o próprio leite de soja, o leite de arroz. Você pode estar fazendo qualquer receita utilizando esses outros substitutos. O nosso produtor aqui, por exemplo, citou o exemplo do leite de cabra. O leite de cabra já é um leite de origem animal, já vai ter Ele vai conter a lactose. A não ser que eu vá e já compre um diretamente no mercado que passe por aquele processo industrializado de retirar a lactose, né? Isso. Não, você pode também, nas farmácias, vende a própria enzima, a lactase. Aí, como a médica própria falou, você toma antes a enzima e faz a ingestão dos alimentos que contém a lactose. Você acabou de citar a farmácia. Hoje, a nossa personagem, a Edna, ela se queixou um pouco da variedade das opções do mercado. Mas o mercado, ele está crescendo, né? Ele está trazendo opções variadas. Está crescendo, tem bastante opção hoje para quem deseja ingerir um queijo sem lactose, um iogurte sem lactose. A gente tem várias versões com a presença da lactase, né? Que aí vão ser as versões zero lactose. Que são mais magras também. Quem está querendo fazer uma dieta, optar por um iogurte zero lactose, também posso manter a dieta? Não necessariamente são versões menos calóricas ou mais magras, porque a lactose ela vai continuar presente. A enzima que vai fazer a degradação ali, o teu organismo tinha que fazer, a enzima ela vai fazer essa degradação, mas não necessariamente elas vão ser menos calóricas. Aí tem que avaliar caso a caso para ver qual a melhor conduta a ser tomada. Né? Caso a caso, mas tem uma coisa que as mulheres, Tayane, tenho certeza, aquelas que amam os doces, os chocolates, as sobremesas, a exemplo da nossa repórter Meire Santos, que ficou enlouquecida ao ver aquela bancada belíssima com tantos doces. O chocolate, ele está presente também na dieta de quem tem essa intolerância, porque temos opções no mercado já com a zero lactose. Temos bastante opção. Tem o chocolate feito com soja, tem o chocolate 50% cacau, versão sem lactose também. Então, para quem gosta, para quem deseja, tem essas opções no mercado, não vai passar vontade, né? Vai poder fazer a ingestão dos mesmos. E, na verdade, Tayane, depois que eu descobri o problema, que a gente vai se adaptando a ele, vai renovando o cardápio. As mães, hoje em dia, têm inovado bastante, né, na alimentação dos filhos, nas receitas. O próprio exemplo do cacau. Hoje você faz um bolo com a essência do cacau, sem o chocolate necessariamente, né? Então, isso. E que fica muito mais gostoso, fica mais saudável também para criança, né? Então, é possível contornar tudo isso? É possível, sim. E vale uma visita ao nutricionista quando eu identifico um problema? Com certeza. Sempre é válido. O nutricionista, como eu já falei, é o único profissional responsável, capacitado por montar, fazer uma dieta, um planejamento alimentar individualizado, onde vai suprir as carências, onde vai tirar os excessos, né? E assim a pessoa ela consegue se desenvolver, as crianças se desenvolvem, crescem saudavelmente, os adultos que têm as intolerâncias vão ter as opções, né? Para poder suprir essa demanda também e ter uma vida mais saudável. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, por ter aceitado o nosso convite, Tayane. Fica aqui o nosso espaço para você retornar sempre que quiser ao Viver Bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz pelo convite e estou à disposição sempre que for preciso. Pessoal, gente, hoje o nosso tempo
É bem curto, né? Mas podemos, né, trazer alguns esclarecimentos sobre a intolerância à lactose. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa gostou do assunto e viu quantas opções bacanas, né? É para quem sofre do mal, que é a intolerância à lactose. Obrigada pela sua companhia, obrigada pelas informações das nossas especialistas hoje. Sábado que vem, o Viver Bem está de volta, trazendo mais informações para você que busca ter uma única missão na sua vida: qualidade. Então, fique aqui na SIC TV. Sábado que vem eu estou de volta. Tchau!